uma bomba política acaba de estourar. Fontes ligadas ao cenário político nacional revelaram uma notícia explosiva que deixou todos em estado de choque. O impacto dessa revelação é tão grande que reverbera não apenas nas esferas de poder, mas também nas ruas, onde cidadãos se perguntam o que está por vir. Prepare-se, porque a verdade que vem à tona pode mudar tudo o que você pensava saber sobre a política brasileira. Após uma visita surpreendente de Ronaldo Caiado a Alexandre de Moraes, a situação se torna ainda mais explosiva. Apenas 3 dias antes das eleições, Moraes ordenou uma operação da Polícia Federal que culminou na invasão da casa de Gustavo Gayer. Essa ação deixou muitos questionando: qual é a verdadeira relação entre Caiado e o ministro? Por que essa manobra política foi orquestrada na véspera de um momento tão crucial para a democracia? O clima de desconfiança paira no ar, e todos se perguntam qual é o jogo sujo por trás dessa visita e da subsequente operação da PF. Com a reta final das eleições à vista, essa ação parece ter como único intuito prejudicar a campanha de Gayer. Para piorar a situação, as últimas informações indicam que nada de relevante foi encontrado durante a invasão, levantando ainda mais suspeitas sobre a legitimidade da operação. O que se passa nos bastidores? A população quer respostas, e a pressão sobre esses personagens-chave da política goiana está crescendo. Em meio a esse turbilhão político, Jair Bolsonaro, que se encontrava em Goiânia para acompanhar a votação, não poupou críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Em um discurso acalorado, o ex-presidente afirmou que a ação da PF contra Gustavo Gayer era uma prova clara de abuso de poder e uma tentativa desesperada de desestabilizar a campanha de seu aliado. Não há racha na direita, enfatizou Bolsonaro, reforçando a ideia de união entre os apoiadores do conservadorismo, mesmo diante das manobras questionáveis de Moraes. As palavras de Bolsonaro ecoaram em um cenário já tenso, ressaltando sua postura firme contra o que considera ser um ataque à liberdade e à democracia. Ele não hesitou em afirmar que Moraes está ultrapassando os limites de sua autoridade, buscando silenciar vozes que ameaçam seu poder. A população está atenta a esses movimentos e não permitirá que suas liberdades sejam cerceadas, declarou em um tom que refletia tanto indignação quanto determinação. Em uma operação que chocou a opinião pública, a Polícia Federal, PF, levou quase até a meia-noite desta terça-feira para contar a extraordinária quantia de R$ 51.030.866,40 em notas de reais e dólares, encontradas em um suposto bunker do ex-ministro Guedel Vieira Lima, em Salvador, na Bahia. A busca, batizada de Tesouro Perdido, revela a profundidade de um escândalo que se estende desde as investigações da Lava Jato, colocando novamente em evidência os altos escalões da política brasileira. O montante apurado pela PF foi contabilizado por 7 máquinas, que trabalharam incansavelmente para somar as milhares de notas encontradas em pelo menos 9 malas e 7 caixas de papelão. As imagens divulgadas pela assessoria da PF são impressionantes e retratam a magnitude do que foi apreendido. Uma verdadeira montanha de dinheiro que, segundo os policiais, encheu 2 porta-malas de caminhonetes utilizadas durante o cumprimento do mandado judicial. A operação foi desencadeada após uma denúncia que sugeria que Guedel, que já ocupou importantes cargos no governo de Michel Temer, estaria escondendo documentos relacionados a investigações em curso. O imóvel onde o dinheiro foi encontrado não pertencia a Guedel, mas estava cedido a ele, com a alegação oficial de que guardaria documentos de seu pai falecido, Afrísio Vieira Lima. Essa descoberta é um golpe devastador não apenas para Guedel, mas para toda a estrutura de poder que ele representa. A revelação do esconderijo do dinheiro também coincide com
com a recente admissão do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de que a delação da JBS poderia ser anulada, aumentando ainda mais a tensão em torno do já conturbado cenário político do país. Quem me acompanha sabe que eu sempre tentei respeitar o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, mesmo quando ele me mandou para uma delegacia em 2020, quando ele instaurou uma ditadura aqui no estado de Goiás, quando uma senhora foi maltratada e humilhada na rua porque ela estava falando, sendo que ele falou que era para todo mundo ficar em casa. Eu sempre tentei respeitar, inclusive tentei reatar e reaproximar Caiado ao Bolsonaro, porque eu acredito, ou acreditava, até eu ler o que eu li hoje, que o Caiado, caso o Bolsonaro não pudesse ser candidato à presidência, o Caiado poderia ser uma boa opção. Hoje eu retiro o que eu disse. Depois do que eu li agora na matéria do O Globo, é impossível apoiar esse governador, que não tem nada de direita. Todo mundo sabe que hoje o maior problema do Brasil é a ditadura do judiciário, Alexandre de Moraes perseguindo pessoas que lutam pela democracia e liberdade de expressão. Essa semana eu fui vítima de uma ação covarde do Alexandre de Moraes 2 dias depois que ele foi visitado por Ronaldo Caiado. Curiosamente, Ronaldo Caiado visita Alexandre de Moraes na terça e na quinta-feira eu recebo a Polícia Federal na minha casa. Eu não queria acreditar que o Caiado estava por trás disso. Sinceramente, por mais que eu tivesse suspeitas, eu optei por ficar em silêncio, por ficar calado, porque eu não conseguiria acreditar que ele seria capaz disso. Mas depois de ler o que eu li aqui, cara, eu tentei de tudo, governador. O senhor sabe quantas vezes eu encontrei com o senhor, tentei de tudo reatar, reaproximar o senhor do Bolsonaro para que a direita pudesse andar junto. Aí eu leio isso aqui. Saiba o que o Caiado disse sobre a operação da Polícia Federal contra aliado de Bolsonaro. Aí tá uma foto minha e aqui vem a matéria. Ronaldo Caiado anda às turras com Jair Bolsonaro e, consequentemente, em seu entorno, que hoje recebeu logo cedo a Polícia Federal, numa operação que atingiu o deputado bolsonarista Gustavo Gayer e assessores de seu gabinete na Câmara, à véspera de um acirrado segundo turno em Goiânia, onde o governador apoia o favorito Sandro Mabel contra Fred Rodrigues, apoiado por Bolsonaro. Caiado não deixou barato e alfinetou. Quer que se saiba de uma coisa, Caiado. Meu filho foi acordado com uma arma apontada para ele, para a cara dele. A Polícia Federal invadiu a minha casa a mando do Alexandre de Moraes porque supostamente eu financiei o 8 de janeiro antes de virar deputado com dinheiro público. E o senhor vem e fala isso aqui? Com a PF batendo na porta, foi a primeira vez que Gayer acordou cedo na vida. Pena que não foi para trabalhar. Canalha! Eu tentei admirar o senhor, mas agora com esse comentário idiota, infantil, que canalice! O senhor sabe que nós vivemos numa ditadura, o senhor sabe da perseguição que eu sofro. Uma vez eu encontrei com o senhor, inclusive, e falei que mais cedo ou mais tarde o Alexandre de Moraes ia mandar a Polícia Federal na minha casa. Eu mostrei pra você o quanto eu tinha medo disso, porque minha família ia ser traumatizada. Pois eles vieram aqui e colocaram uma arma na cabeça do meu filho, e o seu comentário é: com a PF batendo na porta, foi a primeira vez que Gayer acordou cedo na vida, pena que não foi pra trabalhar. Caiado, durante toda a minha vida eu fui professor e dei aula das 8 da manhã às 10 horas da noite. Eu não vivi minha vida de herança de ninguém. Eu nunca recebi dinheiro público antes de virar deputado federal. Nunca exerci cargo público nenhum. Eu tinha que trabalhar 12 horas por dia para poder sustentar minha família. Canalha! Me desculpa, pessoal de Goiás. Ronaldo Caiado é um canalha. Caiado, as suas chances de serem candidato à presidência do Brasil acabou. Acabou. O senhor acabou de se posicionar ao lado de um ditador. De um ditador que está destruindo o nosso país. E o Brasil inteiro vai saber a canalice que o senhor está fazendo. Se antes eu suspeitava que o senhor estava por trás dessa busca e apreensão, pois agora eu tenho certeza. Tudo pelo poder para eleger o seu candidato, o biscoito lá da Odebrecht. Canalice. Isso que o senhor falou aqui foi uma canalice.